que é médica. Agora também já podemos dizer, né, Thalita, que ela já está se tornando aí uma influencer também, né? Isso mesmo. E aí nós vamos contar um pouquinho dessa história, né, da doutora digamos assim, nessa trajetória aí de buscar esse crescimento dentro do digital, né, dentro do Instagram, né, que era uma coisa que ela queria muito e tinha conteúdo, só precisava achar o caminho para fazer isso. Então, pessoal, nós vamos falar hoje de um assunto muito legal, tá? A gente chamou aqui de Start Digital Doctor, que funciona assim. Hoje existe uma grande dificuldade por parte de médicos, dentistas, de criar conteúdo próprio dentro do Instagram, né? Hoje a gente tem uma agência, a gente ajuda muitos médicos, a gente tem a parte de tráfego, a gente tem a parte de criação, mas existe uma parte que precisa ser deles mesmos, né? Que eles mesmos precisam fazer e é uma grande dificuldade. Por quê? Eu que estudo muito esse mercado e esse segmento, o profissional médico ele não foi preparado para isso, né? A doutora está aqui, ela pode falar, quer dizer, foi preparada para estudar, para resolver problema, para resolver questões de saúde, né? Para quem não sabe, a doutora Natália ela é endocrinologista e nutróloga. Então, assim, antes de ela ter feito essas especializações, ela foi preparada para lidar com casos de emergência, né, doutora, de salvar as vidas. Depois aí foi estudando, né? Ou seja, então o médico nunca foi preparado para lidar com as questões de gestão, de consultório, né, de publicidade, de marketing, né? E lá vamos pensar também que no passado isso também não era tão normal, né? O médico vivia do famoso boca a boca, né? Sim. E hoje o boca a boca ele está dentro da internet, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa questão de dificuldade mesmo, tipo assim, de tudo que está acontecendo nessa mudança desse cenário, né? Tipo assim, cara, eu preciso estar dentro do Instagram, eu preciso produzir conteúdo e dessa questão de não estar se sentindo tão preparado para fazer isso, porque não foi o que vocês estudaram, né? Quer dizer, é uma nova habilidade a ser adquirida, né? Sim. Eu acho que é uma realidade ali. Não sei se todos têm esse o desejo de estar ali, mas eu acho que hoje em dia não tem como fugir, entendeu? E é uma coisa que eu acho que se você não sabe o caminho para seguir, né, fica muito difícil. Porque quando você tem qualquer um roteiro ou um passo a passo, é outra coisa, entendeu? Você já sabe como fazer, o caminho que você tem que percorrer. Então, é isso que eu acho que pra mim faltava. Então, assim, o que você falou, tipo, eu tinha conteúdo, eu sabia o que eu queria falar ou mostrar, mas como, entendeu? Como, que jeito. Então, assim, o caminho aí é um buraco, vamos dizer, né? Então, aí quando a gente fez, né, a mentoria, tudo com a Thalita, foi o que ela foi fazer, tipo assim, esse passo a passo, entendeu? Um passo a passo a ser seguido, e aí as coisas vão ficando bem mais, tipo, fáceis de você seguir, só que depende de você. Porque daí e ela sempre deixou isso claro pra mim, entendeu? Ela falou assim, eu vou te dar os caminhos, né? Vou falar o que você tem que fazer, mas assim, eu não vou fazer por você, isso tem que ser seu, né? Ela falou, a parte daí que é esse da gestão do marketing, né? As artes, né? Isso eles vão fazer. Mas o que você busca vai depender muito de você. Fazer o tráfego, né? Quer dizer, tudo isso é um conjunto, né? Sabe o que eu venho aprendendo? A gente está aprendendo também constantemente, né, Thalita? Porque o mundo está nessa questão do digital, ele está em transformação basicamente diária, né? Então, o que era bom há 2 dias atrás já não é bom hoje, né? O que aconteceu, algo que viralizou, hoje já viralizou outra coisa, né? Então mas a gente percebe que no caso do profissional da saúde é uma junção de coisas, né? Então a gente faz um conteúdo bem feito, a gente coloca ele no Google, impulsiona ele no Instagram, mas se ele não fizer a parte dele, e é isso que eu gostaria que você falasse, porque você criou essa mentoria que é muito legal, né? E como é que funcionou isso? Como é que foi o destravar mesmo, né? Porque eu vejo ali, né? A Natália, a doutora, estava acostumada com o atendimento dela lá, tocando a vida dela, falando com os pacientes, mas como que ela ia fazer isso dentro do Instagram,
né, mostrar isso para as pessoas também, né? Fala um pouquinho disso, que eu acho que essa foi a grande sacada dessa revolução no próprio Instagram da doutora, né, que vem crescendo, só escuta os meninos falar, cresceu tanto, cresceu mais tanto seguidor, não sei o que, daqui a pouco vai chegar em tantos mil. Quer dizer, e um crescimento orgânico, né? Um crescimento, nós nunca compramos seguidor para a doutora, né, em hipótese alguma, né, isso a gente é contra isso, quer dizer, é um crescimento que vem sendo assim, bem legal, assim, um crescimento orgânico e um crescimento frequente. Eu gosto muito de falar das minhas mentoradas que eu conheci a Natália, só que eu tô conhecendo a nova versão da Natália. E a Natália é uma pessoa muito disciplinada. Acho que de todas as mentoradas que eu tive, ela é a mais disciplinada. Então, é uma pessoa que, se você falar para fazer, ela vai fazer. E não tem resultado quem não tem ação. Não adianta. A pessoa precisa fazer a parte dela. E o que eu notava na maioria de quem quer influenciar o seu próprio negócio, e a pessoa não sabe como fazer, como ela tem que fazer. Talvez ela não sabe noções básicas sobre a ferramenta, mas ela também não sabe sobre enquadramento, sobre foto, sobre vídeo, não tem um olhar de gestão do negócio, não se enxerga como uma marca. Então, tudo isso é uma construção. Legal. Então, eu acho que hoje a Natália já viu, hoje ela já se vê como uma marca. Então, ela é a Natália Luz, né? Vai ter aí o próprio método dela, já tem já aí. Tá no forno já. Tá quase aí, né? Saindo. E hoje ela se enxerga com essa marca. Eu enxergo ela como uma marca, eu enxergo ela como uma pessoa que vai ter os próprios produtos, né? Uma esteira de produtos e serviços, talvez Legal. Um espaço, enfim. Então eu acho que hoje ela já está mais próximo dessa visão que ela queria chegar. E claro que ela começou assim, aos poucos, né? Ela não tinha o hábito de estar gravando conteúdo diário, ela não via, né? O que eu percebia, que ela não tinha noção do que ela tinha que fazer e não conseguia se organizar ali no horário dela, porque ela não tinha o hábito para aquilo. Então, primeiro a gente teve que inserir um hábito, eu tive que ensinar e auxiliar ela a fazer, né, os vídeos, a entender como funcionava, e a gente estabeleceu uma meta ali diária para ela colocar aquilo ali dentro do dia a dia dela. E eu acredito que hoje está muito mais leve e ela consegue sim criar esse conteúdo, porque os pacientes, eles querem saber quem é a Natália, o que a Natália faz, como é a rotina da Natália, o que ela gosta, o que ela não gosta, e eu acredito que isso gera muita conexão no mundo online e também traz isso para o mundo presencial, porque quando esse paciente chega lá, ele já chega com uma proximidade, né? Alguns acham até, nossa, sou amiga da Natália, já sabe de tudo por conta da parte aí da internet. Eu acho isso muito legal. Começa a torcer, né? Para tudo que acontece. Você cria fãs digitais, a gente pode dizer. Conta um pouquinho, como é que foi essa, digamos assim, desde o início como é que foi quando a Natália começou, tem que fazer assim, tem que fazer assado, essa mudança para você? Então, quando a gente começou lá, né, no começo da mentoria, eu falava, eu sei, mas às vezes eu acho que, por exemplo, não é interessante para quem vai assistir, tipo, coisas da rotina do dia. Ela falou o contrário. É isso que as pessoas querem ver, entendeu? Então, assim, às vezes eu falava, vou falar de alguma coisa, mas aí eu já estava em casa, já tinha saído do consultório, correria, eu falava, acho que não é legal fazer agora, entendeu? Ela falou, não tem, o importante é você fazer, você tem que mostrar, falar, entendeu? E aí ela foi me ensinando toda a ferramenta que isso é o que você falou, a gente não sabe nada, entendeu? A não ser que você pesquise, e mesmo assim a gente não tem tempo, entendeu? Como que você vai estudar marketing, entendeu? Além da tua profissão, tipo, eu ainda tenho as crianças, é muita coisa. Então, quando você tem o passo a passo, que foi o que ela me ensinou, foi muito mais fácil. E aí a gente começou aos poucos. Ela falou, não, você vai fazer assim, assim. Aí eu lembro isso que ela me falou, que aí todo mundo fala, mas eu tenho que ficar mostrando, né? Quando você conversa com alguém que não faz, ele fala, mas eu tenho que ficar lá gravando. Aí ela falou assim, eu lembro bem no comecinho, ela falou, você vai gravar uma sequência de manhã, uma tarde, uma noite. No começo foi assim, né? Que dariam 4 stories, depois, tipo, 4, 8, falei, 12. 3 minutinhos. Aí ela falou assim, cada stories dura 15 segundos. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? O que são 15 segundos? Você fazer 3 sequências no dia, né? Ela falou assim, se você gravar 100 stories, vão ser tantos minutos. Eu falei, nossa, é verdade. Eu tenho que conseguir gravar pelo menos isso, né? Lógico. E realmente, foi aí que eu falei, não, é verdade, eu vou fazer. Ela falou, qualquer
você vai começar, quando ela falou, você vai começar a se enxergar, né, o que você quer passar, você vai aproveitar qualquer coisa do seu dia a dia, você já vai dar uma dica, você vai falar, puxar um gatilho para um assunto, entendeu? E aí foi ficando automático. Ela falou, você vai ver que você vai fazendo e vai chegar uma hora que vai ser automático, você não vai ficar pensando tanto antes de produzir o conteúdo, entendeu? E sabe que então isso me impactou, eu falo, que ela falou, porque a gente fala, nossa, mas eu tenho que ficar gravando. Ela falou, cada stories dura 15 segundos. Aí ela falou, você vai fazer. E pro médico, eu acho que é tão difícil porque eles foram preparados. Assim, ela sentou no consultório, a pessoa chegou lá, ela vai resolver a vida da pessoa. Tipo assim, né? Ela tá ali, pá, quer dizer. E aí muitas vezes aquele assunto que para ela é o dia a dia dela, puxa, eu vou falar isso aqui de novo. Eu queria que você falasse sobre isso, porque parece que é repetitivo para quem está fazendo. Só que a gente tem que imaginar, né, Thalita, que são novas pessoas que começam a te seguir, ou a pessoa assistiu de manhã, não assistiu à tarde. Quer dizer, fala sobre isso, porque essa coisa, uma das objeções que eu sempre escuto, a pessoa fala, nossa, mas isso aqui é básico, mas é básico para você que está no teu dia a dia, para a pessoa que está escutando não é, ou da maneira como você colocou, ou é um assunto que está te prendendo, ainda mais na área dela. Né? Quer dizer, ela se especializou e vem se especializando agora, visto que ela está fazendo um curso de implantes hormonais, está sempre se atualizando. Quer dizer, então tem muito assunto para falar e não é repetitivo. Fala um pouquinho disso. Eu sempre costumo falar e eu sempre falo para a Nath que eu quero que ela seja estratégica e intencional. Né? Quando o doutor começa a ser estratégico e intencional, ele começa a pensar de fato por que ele está fazendo aquilo. Então não é só para ela criar um vídeo, não é só para ela pensar assim, eu vou falar, mas eu já sei, isso é o básico, né? A pessoa que está realmente assistindo, ela não sabe, ela está ali vendo porque talvez ela tenha intenção de fazer uma consulta, ou ela tem uma dor, né? A gente fala muito sobre dor, dúvida e desejo, né? Ou ela tem o desejo de ser como a Natália, de ter o corpo saudável, porque ela tem já uma vida saudável, ela tem uma rotina, ela se alimenta de forma correta, faz suplementação, treina todos os dias, então ela já vive o que ela fala para o paciente fazer, trata a parte da obesidade, trata doenças autoimunes ali, então tem muitos pacientes que vai até o consultório dela com sobrepeso, em busca dessa melhora corporal, em busca de uma saúde, né, em busca de saúde, e ela já vive isso, então é muito mais fácil. Então quando ela mostra isso de maneira intencional, porque quando ela está mostrando que ela está na academia, quando ela está mostrando o shot dela de imunidade que ela toma todos os dias à noite, quando ela está mostrando que ela se alimenta corretamente, e quando ela vai ali na consulta dela e ela fala para esse paciente que tem obesidade, ela fala para esse paciente que tem sobrepeso, que ele deve, né, olhar para ele, ter uma rotina melhor, se alimentar de maneira adequada, fazer os exames que são necessários. E aí ele fala, nossa, mas a doutora está me falando isso, só que ela vive isso, ela faz isso, então ela está sendo intencional e estratégica, mostrando o dia a dia dela, porque é isso que ela está passando ali como receita pro paciente dela. Claro que ela entra com a parte medicamentosa, né? Ela entra dando instruções, olha, procura tal pessoa, procura uma nutricionista, faça um procedimento estético, associado a isso a gente vai traçar essa estratégia para você, para a gente chegar no objetivo que a gente precisa, tratar a sua doença, enfim, o quadro ali do paciente. Mas ela está sendo intencional quando ela passa ali, ela mostra ela na academia todos os dias de manhã, ela comendo bem, ela tomando todas as coisas dela. Então eu sempre falo para ela, Nath, seja intencional e seja estratégica. Ela foi agora na imersão de implantes hormonais. Eu falei, Nath, antes de você ir para a imersão, nessa semana já começa a falar sobre os implantes hormonais. Muito legal. Né? Então aí você vai estar lá e eu gostaria que você mostrasse, né, se desse tempo, lembra sempre quando você estiver lá de fazer um vídeo, de fazer um bumerangue, de fazer uma foto, de mostrar, de falar, né, o que o implante faz, o que ele não faz. Então, antes dela ir, ela abriu caixinhas de pergunta, ela respondeu, ela falou sobre os implantes hormonais. No dia que ela estava lá, ela criou o conteúdo, ela voltou, ela falou, porque eu falei assim, ó, você vai mostrar antes de ir, aí você vai mostrar você lá, a sua rotina lá, o que você vai aprender lá, e quando você voltar, o que você vai fazer? Pitch de venda.
Lógico. Você já vai abrir para vender, você já vai falar para os seus pacientes, olha, eu já estou fazendo a parte de implante hormonal, ela já sabia, ela já fazia, ela foi fazer uma especialização, né? Chegou cheia de novidades, né? Inclusive eu falei que eu já quero ser paciente. E porque é a modernidade, né? Com você certeza. colocar um implante com aquilo que você precisa de hormônio ali diário. Então, com toda certeza, eu acho que ela já tá tendo esse olhar. Porque quando ela estava lá, eu observei, eu falei, vou ver o que ela vai fazer. Primeiro eu vejo o que ela vai fazer, né, para ver se ela vai fazer e para entender como está sendo o olhar dela, porque eu quero que ela tenha esse olhar, essa visão assim, olha, eu tô fazendo uma especialização, mas tem um intuito, eu quero levar isso para os meus pacientes, eles vão comprar esse novo produto, né, eles vão estar fazendo esse novo protocolo, enfim, então eu quero entender como que ela faz para vender isso, né, vamos dizer assim, para mostrar ali para esse paciente. E é tão difícil essa palavra pro médico, sabe, vender. Sim. Para eles é muito difícil, né? Porque eu tava até tentando achar uma outra palavra mas pra falar agora, eu te entendo. Não, eu assim, não tinha o que falar. porque a escola que eles vieram, né? Mas assim, eles, como você disse, ela é uma marca, ela tem uma empresa, né? Então, essa quebra de paradigma para eles, é lógico que da maneira como vai ser colocado, que você ensinou ela, como é colocado no Instagram, é que a gente que é mais mais da área fácil, comercial, né? Essa semana é mais nós- fácil falar em vender. nós- Para eles é muito difícil. Mas como o que você passou, a forma que você está dizendo, fala antes, fala no meio, fala depois, são mecanismos de venda, né, que não está dizendo, eu estou vendendo, compra de mim, né? Mas em nenhum momento eu falei assim pra Nath, a minha intenção era essa, né, como mentora, mas eu não falei assim pra Nath, olha, para você vender, não, eu já coloquei ela no funil de como ela faria, mas sem tocar também nesse assunto com ela, mas eu, na minha cabeça, pensando, ela vai fazer, depois ela vai vender, então como ela vai fazer isso? Então eu já ensinei o como direto. Mas você está certo, mas é um tema que é um paradigma, deve ser quebrado na cabeça deles, porque, estudou tanto, bastante. A Cara, precificação, né, pro médico é difícil, tá estudando mais um pouco agora de novo, fazendo mais um curso de implante, quer dizer, e assim, aí tá lá, olha o consultório da doutora lotado, cada vez mais crescendo particular, então é um objetivo, né, que ela tá buscando, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutor, esse lance mesmo dessa dificuldade tipo assim, de falar, de entender que essa exposição é importante, de quebrar esse paradigma, falar, cara, é o meu negócio mesmo, eu preciso falar sobre isso, né? Eu acho que hoje em dia é o que a Thalita falou, né, que a gente tem que se entender como marca, e aí você vai usar a sua marca, que é o que você vai passar para os seus pacientes. E ela falava sempre isso, seja estratégico e intencional, porque isso gera autoridade. Ela falou assim, você tem o conhecimento, você sabe que você tem. As pessoas precisam saber que também você tem, entendeu? Confiar na sua capacidade. Então ela falou assim, não adianta também você fazer uma coisa que você não é. Porque a hora que o paciente vai chegar no seu consultório, ele espera encontrar aquela pessoa que ele vê ali na rede social. Então Com isso certeza. é legal também. Ela falou, tem muita gente que faz uma coisa que não existe. Tem que ser e a real, pessoa né? não se mantém, ela falou. Desde o início ela falou, essa pessoa não consegue se manter, entendeu? Nem na rede social e nem depois na vida profissional. Agora fala um pouquinho como é que foi essa evolução, tipo, lá atrás do início, aquela sensação que deve ter dado um pouco de medo, receio, né? Algo novo, né? Mas você falou, cara, eu vou cair pra dentro desse negócio. E hoje, como é que você se vê depois desse começo, né? E como é que tá assim? Eu como acho é que que eu me vejo crescendo e chegando aonde eu queria, que foi uma conversa que a gente teve lá atrás com o Renato, que eu falei, Renato, eu quero, né, tipo, o que eu quero, né? Eu espero de vocês me ajudarem a chegar no caminho que eu quero, né? Tipo, eu quero atender no meu consultório, diminuir o número de pacientes, atender com uma qualidade melhor, atender mais particular, entendeu? Diminuir o ritmo de trabalho, melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque eu acho que a gente, que nem médico, depois que você se forma, você entra num ritmo muito louco de trabalhar, entendeu? Então você trabalha, tipo, aí você faz residência, 1000 plantão. Eu lembro quando eu terminei a residência, eu lembro o primeiro dia que eu fiquei em casa, assim, durante o dia, eu tinha já uns esquemas para trabalhar, mas não era aquela loucura, né? Eu falei, gente, você se sente mal, parece que você tá à toa, sabe? Então a gente não tem muito isso. Você fala, gente, mas tô aqui em casa, né? Que coisa esquisita, tipo, fazendo alguma outra coisa que seja, que também é importante. Sim. Mas eu acho que é o que você falou, é uma cultura que vai vindo. Só que eu acho que hoje já tá melhor, porque em todo curso que a gente tem ido,
pelo menos esses mais recentes, eles falam sobre marketing médico e eles falam de gestão. A gente nunca escutou falar isso, entendeu? Então, todo curso que você vai, eles focam um pouco nisso também, que é uma coisa muito legal, é inovação, né? Hoje em dia, ainda depois da pandemia, que a gente tem a telemedicina, que é uma coisa que veio para ficar. Então, eu acho que é uma coisa que vai evoluir mesmo, mas que ninguém pensava nisso, né? Em ser estratégico e intencional ali, entendeu? E hoje você olha para o teu Instagram, você fala, nossa, você tá feliz assim de tá tendo esse resultado, assim? Muito feliz. E aí os pacientes às vezes chegam no consultório e falam, né? Doutor, eu te sigo. Eles gostam, entendeu? Eles se sentem próximos, que é o que a Thalita fala. E às vezes eu falo, onde eu treino. Aí eu atendi uma paciente essa semana. Aí eu falei, eu treino lá também. Ela falou, eu não acredito. Ela ficou super feliz, assim. Aí eu falei, quando você me vê lá, pode me cumprimentar. Porque eu às vezes não vejo, né? Eu não vejo pessoas, tá às vezes focado, a gente né? no consultório ainda atende de máscara, mas eles gostam de ver, realmente. Então eu achei que isso mudou bastante. Thalita, e assim, como é que foi? Agora fala um pouquinho do trabalho em si, assim, como é que é conta um pouquinho dessa parte do roteiro, como é que você faz, assim, da sequência mesmo dessa mentoria, até, por exemplo, hoje a gente está muito feliz, né, porque eu lembro muito bem dessa conversa, doutora, que foi o que ela falou, você disse que ela foi uma das melhores mentoradas suas, né, e ela me ligou, ela falou, eu quero fazer, me fala aqui que eu vou fazer, entendeu? Porque hoje a gente tem vários tipos de clientes, né? Então a gente tem que respeitar também a individualidade. Tem o cara que ele não quer, ele só quer deixar ali realmente, coloca lá os posts, sobe o tráfego dele, alguma coisa, porque ele tá tudo certo. Agora a doutora falou, não, eu não quero esse básico, né? Eu quero algo mais, né? Então aí nós pensamos em você, porque a gente sabe que você já é uma pessoa assim, que já tinha criado o seu método, né? A gente só precisava encaixar na área da saúde. E aí fala um pouquinho de como é que funciona esse processo. Eu acho que a gente tem que olhar para a individualidade mesmo, né? Para quem o que a gente vai criar. Então, por exemplo, a Natália, ela tem um jeito dela, os valores dela. Então, nas primeiras sessões, eu gosto até de fazer 2, 3 nas primeiras semanas, né? Porque as primeiras é muito individual. Eu tô conhecendo ela tá me conhecendo, eu vou entrar assim, vou falar um pouquinho sobre o digital, sobre a ferramenta, mas eu preciso saber quem ela é, o que ela pensa, como ela se vê, se ela tem esse olhar. Então, no começo, eu falo pra Nath, você acha que você mudou o seu olhar? Eu vejo que ela mudou, mas eu quero saber dela se ela tá enxergando essa mudança, né? Porque nós que estamos de fora, a gente tá enxergando essa mudança, mas eu preciso entender se ela enxerga isso. Ou, então, às vezes a gente traça uma estratégia para um mentorado ou uma agência traça e talvez não é bem aquilo que ele queria. Talvez ele não conseguiu se expressar da maneira como ele queria, então eu procuro identificar nas primeiras sessões isso, quem ele é, quais são os valores, porque eu sempre bato na tecla de que a pessoa tem que ser real, ser quem ela é, porque não adianta a gente inventar um personagem, nós que sabemos o caminho, né, Renata, a gente sentar e fazer uma reunião, a gente já fez reunião falando sobre a Natália, desde que ela começou, o Renato tem muito esse cuidado, fala com você diretamente, com o pessoal da equipe, eu falo individual, e não adianta a gente falar assim, já que a Nath quer chegar em tal lugar, vamos fazer ela fazer isso e aquilo outro, e traçar uma persona para ela, fazer ela ser uma coisa que de fato ela não é. Isso não vai se sustentar. Então, desde o começo eu falo muito para a Natália também. Então, nas primeiras sessões a gente vai identificar isso, quem é, o porquê, né, onde quer chegar, e aí a gente vai traçar também as principais, embora a IQS já traz assim, falo, Nath, a gente vai ganhar um tempão, porque a IQS já trouxe tudo montado, então já existe um cronograma de conteúdo, já tem persona traçada, a gente sabe os centros de conteúdo que vai falar, né? E às vezes o que eu faço? Tento explicar para o médico o que é tudo aquilo que a agência também já fez, já definiu, já pensou, já fez as copies, né? Para que ele também entenda isso. E às vezes pra gente também linkar o que vai ser postado no feed com o que ela vai falar nos stories, com o dia a dia dela, para poder encaixar tudo isso. Então, a gente tem a parte da ferramenta, onde eu vou falar onde fica cada botão. Às vezes, para mim, é simples, né? Embora a ferramenta muda todo dia. E quando muda, eu também já falo, olha, tem uma coisa nova, olha, dá pra gente fazer isso. Porque ela sempre está em constante atualização e a gente tem que se atualizar com ela.
Mas aí a gente tem um dia onde a gente só vai saber e entender onde fica cada coisa, como que eu faço, como que eu ligo, identificar também os filtros. Eu vejo assim muitos erros assim em vídeos, que agora eu acho que a Nath também tá com outro olhar assistindo as pessoas, né? De pessoas que usam aqueles filtros supercarregados e aquilo fica muito estranho, sabe? Então a gente procura já ali um filtro nas mentorias para que melhor se encaixe, para que ela fique bonita. A gente fala um pouco sobre imagem e estilo, que eu também acho que é uma outra coisa que a Nath mudou muito, a imagem, o estilo, o posicionamento, né? Então ela queria passar uma imagem, daí eu falei para ela, mas será que tá passando? Como que é essa imagem que você quer passar? Então a gente pensou estrategicamente em pessoas, em perfis, e a gente começou a fazer modelagem e também ela entender as combinações, né, o que ela poderia estar usando, como ela poderia estar se vestindo. Falamos um pouco sobre a maquiagem, né? A Nath também colocou cílios, né, que toda mulher tem cílios. Então ela mudou bastante. Você sabe o que eu percebi, na verdade, assim, né? Porque ela é uma mulher bonita, né? Ela é uma mulher ficou ainda mais, então, né? ela se cuida, vê a academia que ela faz, é doido. Ela já faz academia por mim e por ela. Eu falo, nossa, eu já cansei só de ver ela fazendo. Então, assim, só que eu vi que houve uma valorização de tudo isso, né? Ficou maior, né? Você conseguiu fazer com que isso sobressaísse. Foi uma percepção, assim. E você olhar o Instagram dela, é a mesma pessoa, só que ela tá diferente, tá mais bonita, tá mais, né? Então, na minha visão foi isso. Você com outro posicionamento, foi bem. Você se sentiu mais confiante? Né? Você se sentiu mais confiante? Sim, fica tudo melhor. Eu acho que tudo linka melhor, né? Bem mais fácil. Na realidade, e foi externalizando isso. Como nós somos mulheres, né? Então, durante as mentorias, a gente também vai falando, né? Eu gosto muito de moda, de estilo, sou uma pessoa que me cuido também, então eu sempre quero falar para as minhas mentoradas, olha, você já viu tal técnica que tá agora? Olha, eu faço tal coisa na unha, olha, uma marca de esmalte nova, ou um estilo de roupa, olha, você viu a médica tal? Às vezes eu mando vídeo, ou eu mando uma foto, alguma coisa. Então, eu acho que elas vão começando a mudar esse olhar. Eu vejo muito nas minhas mentoradas isso. Elas vão olhando para ela e elas falam, nossa, poderia fazer, né? Acho que vai dar certo, acho que vai ficar bom em mim, deixa eu testar. E aí elas vão testando até algum procedimento, que eu entendo um pouco de procedimento também, por atuar na área da estética também, e aí a gente comenta sobre um procedimento, ou sobre um outro doutor, ou um profissional que faz aquele procedimento, e ela se interessa em fazer também, porque a gente tem que pensar, quando a gente pensa em rede social, nós temos que pensar em imagem, em qualidade, naquilo que você está mostrando. Ela é uma profissional especialista, né, em nutrologia e endocrinologia. E aí ela é excelente, mas e a imagem? Será que ela está passando a imagem de excelência? Está condizendo, né? Tá conversando? Ela é especialista, a gente sabe disso, mas e a imagem que ela está mostrando ali? Então a postura conta muito, mas o estilo, como ela está vestida, a qualidade da vestimenta, né? O cabelo, se está harmonioso, o rosto, né? Passa uma maquiagenzinha, mostra, isso vai valorizar ela, mas também vai mostrar a excelência, a organização do espaço, do consultório, da mesa. Então todos os detalhes falam, né? O corpo fala, e toda a imagem fala, todo o contexto fala, a parede que está atrás de você vai falar, a iluminação que você está no ambiente vai falar, e aquilo vai mostrar a excelência ou não, né? Então vai conversar mais. Então eu acho que hoje ela está conversando mais. A gente também comentou muito sobre brand, né? A gente começou a falar sobre identidade visual, então ela foi mudando todas essas percepções. Aí eu falei, Nath, a gente tem que focar na sua identidade visual, né? A gente tem que melhorar essa paleta de cores, a gente tem que trazer mais vida. Então eu fui para um lado também de qual era a cor que ela gostava mais, pra gente dar uma potencializada, pra gente melhorar. Eu falei, vamos melhorar isso também, e eu quero que você use isso nas suas roupas, né? Então hoje ela tá mais usando roupas com o tom da identidade visual dela. Falei até de unhas, né? Hoje ela tá passando o esmalte com o tom. E o engraçado é que os amigos, os pacientes notaram isso sem que ela falasse também.
que ela teve um dia do aniversário e ela me filmou até os presentes que ela recebeu. E foi muito engraçado, né, Nath? Foi. Conta sobre isso. Foi, eu recebi dentro das cores do branding, foi muito Que engraçado. legal! E já eram, tipo assim, já eram cores que eu gostava. Mas ficou muito nítido isso, entendeu? Então aí foi até engraçado, eu filmei, eu falei, olha só o que eu ganhei. Ou seja, as pessoas entenderam pelo teu Que Instagram. que a gente queria passar. Então foi assim, foi tipo assim, então a gente tá fazendo o caminho certo, né? Que legal, e faz Foi, muita foi bem diferença legal. mesmo, né? Faz Thalita? total diferença. Outro dia foi uma paciente em comum, né? E ela chegou no consultório, foi ser atendida pela Natália e ela falou assim, não, eu cheguei lá, a doutora tava toda maravilhosa, tava toda de... Faz muita diferença isso. Então, assim, elas criam uma expectativa, né? A paciente cria uma expectativa, ela tá ali vendo todos os dias. E se for uma mulher, vai se identificar, né? Com a roupa que ela Inspirar tá outras vestida. mulheres. Inspiração. isso eu falo, Eu acho que essa é a palavra. Porque às vezes ali eu vejo, né, eu atendo, o meu consultório, a maioria é mulher. Eu atendo homem, mas eu atendo a grande maioria é mulher. E às vezes a pessoa tá, assim, a dor dela, então você inspira ela, né, ali dela melhorar, dela ir buscar o que ela quer, né, então às vezes ela não tá legal, tudo. Eu acho que isso é legal também, é importante você passar essa imagem, E ao mesmo né? tempo, você é mãe, você é esposa, você é profissional, ou seja, você é filha, quer dizer, você vive o que a mulher vive. combo. É o combo mulher completa, né? Então, você é esposa, é mãe, é filha, é profissional, quer dizer, é o que as pacientes chegam lá. Eu tô reclamando porque eu não tô bem, então você sabe o que ela passa, né? O que uma mulher passa. Então, quando você consegue inspirar, você... Só ali já é parte do tratamento já. Com certeza. É parte do tratamento. Thalita, deixa eu te fazer outra pergunta assim, importante. Você, assim, hoje, depois da experiência que você teve com a Natália, que lógico, você já teve N experiências, não com médico, com pessoa na área da saúde. Você acredita que o médico pode mudar essa história dentro do Instagram? Não só pode, como eles precisam. E até depois, até te comentei que eu tive outras médicas, né, que vieram me procurar para estar fazendo a mentoria, né? Você que está muito na área médica, só faz marketing médico. O marketing médico, né, a mentoria para médicos, para mim, foi novo. Eu sei, eu domino o conteúdo, mas eu não tinha olhado para a área médica. Então foi você que me trouxe também esse olhar. E eu acho que eles não só querem, como precisam, mas eles não sabem como fazer. E aí, por não saber como fazer, por achar que é muito, eles já pensam assim, vou ter que gravar o dia inteiro, vou ter que... né? É muita coisa. E aí, quando eu comecei a mentoria com alguns, e quando eu olho e eu consigo fazer ele entender que não é tanta coisa assim, que vai ser fácil, assim que ele aprender e que ele souber, aí ele começa a querer realmente fazer mais até, né? Fazer mais, mudar o olhar. Então eu acho muito necessário. Os pacientes, eles querem se conectar com o médico, né? Eles geram uma admiração muito grande, eles começam a se inspirar, eles realmente acham que tem uma proximidade maior. Eu acredito que o paciente que segue ali o médico, que acompanha o conteúdo do médico, com certeza a consulta é outra. Porque a proximidade ali que ele vê, o médico não vai estar sabendo qual é o paciente que está assistindo ele todo dia, mas o paciente, ele tem essa sensação, né? Ele assiste ele todo dia, ele está acompanhando, ele tá pesquisando, ele tá vendo como que faz dele, fala, eu preciso disso e eu quero essa doutora, porque as pessoas, elas escolhem muito assim, né? Hoje a gente acaba escolhendo roupas, acessório, o médico que você vai, o cirurgião plástico, quem que você vai fazer a cirurgia, na realidade, olhando ali ele todos os dias, os procedimentos, vendo dia a dia, né? Vendo ali. Então, eu acho isso muito necessário para o médico. Thalita, sabe uma outra coisa que eu percebo, principalmente no caso da doutora, que eu acho que é muito importante a gente falar? É o seguinte, e a doutora vai entender bem isso aqui, a gente observa que muitas pessoas, até na própria medicina ou na odonto, vamos falar, algumas profissionais se despontaram porque existe já uma predisposição, a pessoa já tem um talento para falar, gosta de falar. Então, por exemplo, e quem não tem esse talento, é possível ser treinado? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu já falo bem, quer dizer, aí ela toma uma vantagem, né? E às vezes, que é uma grande dor
que a gente observa os nossos clientes, outros médicos, assim, às vezes nem tem um currículo tão bom quanto outro profissional, ou não tem a formação, mas por ele falar bem, por essa pessoa falar bem, né, ela acaba se despontando na internet, né? Então ela fala bem, ela foi buscar também, ela se treinou, mas ela treinou, se capacitou, mas já existe um talento nato para isso, alguns casos. E aí, mas é possível treinar isso para a pessoa buscar essa habilidade? As habilidades é possível a gente desenvolver, né? Todo mundo tem habilidade de fazer alguma coisa, desde que ele decida fazer aquilo, né? Ele queira fazer aquilo, ele tem uma constância, mas é possível a gente desenvolver a comunicação, é possível a gente desenvolver o posicionamento, é possível a gente desenvolver as habilidades e cada vez mais esse profissional ele vai ficar melhor, porque a gente fica bom fazendo, repetindo, né? Então não adianta eu fazer um vídeo e me comparar com um outro profissional da área que já fez 1000 vídeos. Não adianta, ele já percorreu um caminho, ele já treinou 1000 vezes enquanto você só fez um. Então, se você quer ficar parecido com ele ou chegar próximo daquele profissional e entender que você pode ficar, o que você vai ter que fazer? Treinar, até você se tornar. Então a gente vai identificar as habilidades, a gente vai começar a trabalhar essa habilidade, essa comunicação, esse posicionamento, mas aí eu preciso do quê? De constância, porque eu preciso que esse médico treine aquilo todos os dias. Ou seja, é possível. É possível, é extremamente possível você conseguir se comunicar bem, é extremamente possível você conseguir se posicionar para uma imagem, para uma foto, para um vídeo, falar bem, ter autoridade, porque conteúdo, Renato, eles já têm, né? É difícil, assim, com certeza seria mais difícil a pessoa entender o conteúdo e conseguir falar aquilo com clareza. Esse médico, ele já tem conteúdo, ele atende ali no consultório, então ele sabe, né, ele tem habilidade para falar o que ele faz todos os dias, né? Ele só precisa desenvolver a comunicação, a postura e entender como ele vai se filmar ou se alguém vai filmar. Então, o mais difícil ele tem, que é o conteúdo, né? A prática também dos atendimentos. Então, a comunicação a gente vem desenvolvendo aos poucos. E isso também é muito de perfil comportamental, né? Eu sou analista comportamental e eu entendo que a gente trabalha com a ferramenta DISC, e na DISC fala que todo ser humano ele tem 4 perfis comportamental: o dominante, o influente, o estável, o conforme. E o perfil influente é essa pessoa comunicativa, que fala, que gera conexão, que chega num lugar. Ele já é, o influente, ele já é um comunicativo nato, ele é voltado para as pessoas. Então, essa pessoa que tem esse perfil comportamental, vai ser muito mais fácil ela gravar um vídeo, ela falar sem parar, né? A gente vai ter que até, não, tá bom, senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí tem o estável, ele gosta de ficar mais na dele, ele é mais quieto, ele é mais intro, né? Ele não gosta dessa exposição, ele não gosta dessa invasão, ele não gosta. É um perfil dele. Embora a gente consegue mostrar para ele que a gente precisa que ele desenvolva esse lado influente, porque a profissão dele hoje está exigindo que ele seja mais comunicativo, que ele gere mais conexões, e aos poucos a gente vai introduzindo isso. Então, em determinados momentos, ele vai entender que ele precisa ter essa influência, né? Essa parte que ele não tem. E aí eu tenho o perfil dominante, por exemplo, que eu acredito que eu vejo mais em homens, né? Tem muitos homens dominantes. Vou pegar o exemplo de um mentorado que tem esse perfil, que ele é muito direto, ele é um pouco agressivo nas palavras, um pouco mais arrogante, mas a gente precisa ser mais ameno ali na hora de falar num vídeo, né? Ter uma comunicação mais equilibrada, a gente não pode ser tão direto, assertivo, né? Tão assertivo. E também tem como a gente flexibilizar essa parte dele na comunicação. Então, é possível. Dá para fazer, né? Como é que você analisa assim, a tua evolução disso que a gente está falando? Lá atrás tinha um projeto, né? Aí você teve aquela insegurança do início e hoje você percebe essa evolução hoje? Você se sente mais assim, como é que eu vou dizer, mais segura? Sim, bem mais. Hoje em dia ficou, bem fácil
de fazer, às vezes, tipo, fica bem mais automático, que é o que a Thalita falou, conforme você vai vendo que tudo é constância, você vai tendo constância de produzir o conteúdo, vai ficando cada vez mais fácil, entendeu? Aí agora, até que a gente conversou, ela falou assim, agora a gente vai ter que dar um passo a mais, o que a gente vai fazer a mais, entendeu? De conteúdo. Os stories você já conseguiu fazer, então vamos evoluir. É sempre uma evolução. Ela falou, não dá pra estagnar, senão você começa a decair, né? Se acomoda de novo. Legal. Então é isso que é interessante. E você sentiu que houve resultado disso, todo esse crescimento dentro da tua clínica, dentro do teu consultório, na tua carreira? Sim. Sentiu? Sim, eu senti. Eu falo pra Nath. Porque tudo é movimento. É isso que a Thalita fala. Ela fala isso. A gente tem sempre que criar um movimento. Tudo é movimento de ação, entendeu? A ação que vai gerar o resultado. Então eu consigo ver, mas ela falou, a gente não pode estagnar. Você já, tipo, conseguiu fazer isso. O que a gente vai fazer agora, entendeu? A gente tem que gerar um movimento, então... E para a próxima etapa agora. Então é uma coisa constante. E não pode ser a mesma coisa sempre, né? O mesmo movimento. Então eu falo para ela que a gente tem que criar, né? Esses movimentos. Então a gente teve uma vez que a gente fez um desafio, daí a gente deu uma parada naquele desafio ali. Aí depois a gente fez um movimento presencial, unimos outros profissionais. Então a Nath, ela também já tem essa visão, sabe? De que a união com outras empresas, com outros profissionais. Eu vejo que a gente precisa muito disso. A gente precisa estar em ambientes que as pessoas também trabalhem com o que a gente trabalha, né? Pra gente poder bater um papo com essa outra pessoa, ver o que ela tá fazendo, dar uma dica, trocar informação. Não ver aquele outro profissional ou aquela outra empresa que atua no mesmo segmento que você como seu concorrente, não, muito pelo contrário. Se a gente enxergar essa outra empresa, esse outro médico, esse outro profissional que atua naquela área, que ele pode ser um parceiro da empresa e eu desenvolver um movimento com ele, por que não fazer um programa? A Nath, que trabalha com essa parte, ela é especialista em emagrecimento, essa parte de obesidade, né? Então a gente criou um movimento de um programa de emagrecimento, uniu ela com outra empresa nesse programa de emagrecimento, onde ela era uma autoridade. Então, por exemplo, ela foi chamada para uma outra empresa que atua na área, mas colocou ela como autoridade do programa. Isso gerou algo positivo. Ela é a médica do programa. Ela é a médica, né? Não, mas espera aí, hoje eu tenho consulta, aí a gente trabalhava os pacientes, né, falando assim, ó, hoje é a consulta com a doutora Natália, hoje você vai lá na doutora Natália, é a doutora Natália que tá falando isso. Então, cria também esse espaço, né, na mente desse paciente, que era desse outro lugar, que não era um paciente direto da Natália, né, e que aí se tornou um admirador, que segue ela, que levou até, teve paciente que levou um membro da família para passar por uma consulta, porque esse outro membro da família não queria entrar no programa, mas precisava iniciar, e aí iniciou com a Natália. Então eu acho isso muito interessante, sabe? Legal. Quando você é aberto para fazer outras coisas, outras parcerias no mesmo segmento, e aí o que acontece? Só gera autoridade para ela, né? Porque daí fica muito claro, e autoridade digital, né? Digital e no segmento que ela precisa, né? Uma coisa se eu tô lá na área que eu preciso, eu faço uma parceria, seja com uma clínica, que dá para mim linkar o meu procedimento, né? O serviço dela com uma clínica na mesma área, ela se torna uma referência, uma autoridade. Não adianta ela pegar uma outra área, uma coisa que não tem nada a ver, e fazer uma parceria só porque ela não quer fazer. Aí eu falo, aí não faz sentido, né? Perde o sentido. Ela não vai ser autoridade, ela vai criar um movimento, mas assim, eu vi a Natália. Tem que ser um movimento intencional. Intencional e estratégico. Então, assim, eu vi a Natália fazendo tal coisa. Não, eu vi a Natália que agora ela também é doutora de um outro, né, com parceria em outro lugar. Isso já traz muito uma legal, autoridade. muito legal. Bom, eu fico muito feliz porque lá atrás a gente tinha esse objetivo, né? E a gente queria fazer isso, e fico feliz de ter encontrado você, a gente já te conhece há bastante tempo, sabia que era possível fazer isso, né? Aliás, você faz muito bem porque você gosta, né? É muito nítido em você, assim, que muito natural, né? Muito natural, né? E você fala muito bem, eu acredito que a gente vai poder ajudar outras pessoas também, né? Pra frente a gente está com um projeto de lançar
uma mentoria exclusiva para a área da saúde, porque existe, eu que estou dentro dessa área, não são todas as pessoas que têm digamos assim, essa decisão que a Natália teve, entendeu? Ela falou, eu quero, entendeu? A maioria ainda fica muito na dúvida, muito com medo do que vão pensar, entendeu? Ontem mesmo teve um médico que falou assim, a gente fez uma filmagem, ficou super top, ele falou, não coloca, por favor, eu tenho medo de exposição, o que vão falar. E era um vídeo normal, sabe? Mas eu entendo também, porque eu me coloco no lugar deles, né? Então, cara, como existe essa dificuldade, né? O bloqueio, né? Um bloqueio do que vai ser falado, do que vai ser dito, né? E não é só, a gente tem aqui diariamente isso acontece, né? E eles precisam entender que o resultado pleno só acontece quando eles vêm pro jogo. Depende um pouco dessa quebra. Mas tinha um questionário que a gente fez, né? Que a Thalita pergunta isso. Tipo assim, o que te impede? Assim, eu não lembro. Sobre os bloqueios. Sobre os bloqueios. Se você tem medo da exposição, do que vão pensar, do que vão falar. Eu falei, não, isso daí eu já não tenho, entendeu? Já passei dessa fase, do que vão te julgar, entendeu? É isso aí. Vão te julgar por você, que nem você falou, coloquei um vídeo falando sobre esse tema que é polêmico. Paciência, entendeu? Só que contra fatos não argumentos. Exatamente, eu tenho autoridade naquilo, eu sei que eu vou fazer da maneira correta, né? Vou ter resultado porque não vou sair, né, fazendo loucura. Então, não tem mais esse bloqueio. Mas é muito real, eu também acho. E eu acho que tem gente que é o que você falou, que às vezes aquilo ali, o basicão, já tá. E tá tudo bem, né? A gente tá. Essa semana eu conversei com um especialista em carreira médica. Ele é médico. Ele é do Rio Grande do Sul, chama Dr. Carlos Orica. Ele escreveu 2 livros. Um que é muito legal, chama Muito Além de Plantões e Convênios. A Natália sabe disso. É muito difícil um médico, quando ele se forma, né? Ele não passar pelos plantões e o início, ele tem que iniciar a carreira dele dessa forma, né? Pelos convênios. Mas como é que ele faz para dar o outro passo? Aí é investimento total em marca e brand. Esse doutor falou comigo, o doutor Carlos Orica, falou, cara, não tem jeito, é se posicionar. Se você não se posicionar e você não passar essa imagem, e você não trabalhar o seu brand, falou pra mim, foi que dia que nós voltamos de sexta-feira nós voltamos, né? Não, quinta-feira. E ele falou, cara, é isso aí nós vamos trazer ele vai dar essa palestra aqui também de falar do futuro da profissão e como é que ele conseguiu um pneumologista ser referência, né? Nesse ponto, quer dizer, mas ele se expõe, um cara que faz vídeo pro YouTube, quer dizer, é um cara super bem informado, e isso é legal. Muitas vezes também o que eu observo que precisa ser uma quebra de paradigma, porque muitas vezes eles têm excelentes formações, como é o caso dela, uma excelente formação, se pegar a formação dela é absurda, só que aí fica naquela, nossa, mas será que eu vou? Será que não sei o quê? Eu não preciso disso. Tenho certeza, mudou. Eu escrevi um artigo essa semana que fala, é irreversível, né, Thalita? É irreversível, digital, eu até gostaria de falar não porque eu me considero ali um migrado digital para dinossauro digital, que eu tenho três posicionamentos que eu falo, né? Os nativos digitais, que são nossos filhos, que já nasceram com o celular na mão, o dedinho aqui. Esses caras são nativos, que eles pegaram, eu vejo a minha filha que tem 20 anos, a Lara faz um vídeo assim, entendeu? Eu tô lá, eu aprendi a fazer vídeo, mas eu demoro 3 vezes mais que ela. Eu sou um migrado digital, né? Então, mas os migrados digitais vão ter que entender que é irreversível. É irreversível. É a internet de um lado, né? Onde a gente tem um buscador fantástico, que é o Google, e do outro lado das mídias sociais, que hoje a principal deles continua sendo o Instagram. Né? Falando nisso, qual que é a tua visão do TikTok? Já que entrei nesse assunto. Eu gosto muito do TikTok, embora o público é um público mais jovem, né? E aí a gente tem que olhar para o nosso nicho, né? É muito interessante, é uma ferramenta que está crescendo muito, mas qual é o público que você realmente quer atingir? Aonde está esse público? Porque a gente tem o Facebook, o TikTok, o YouTube, e não adianta, eu falo assim que não adianta, uma mentorada minha falou assim, porque eu assisti uma aula de uma pessoa que dá marketing digital e ela disse para eu abrir um canal no YouTube, gravar 5 vídeos e deixar lá. Eu falo, eu não concordo. Não adianta você querer ir para uma outra mídia se você não dominou nenhuma, né? E aí você quer abrir todos os canais, porque um especialista, alguém que está falando que você tem que estar em todos os canais. Eu concordo, mas você precisa entender e dominar um canal
digital primeiro, uma ferramenta primeiro, e aí você ir para as outras, porque não adianta você gravar um negócio e deixar lá, não alimentar diariamente, o algoritmo não vai nem te entregar, você não vai criar conteúdo, então assim, é uma perca de tempo. Eu acho que você tem que ter, mas qual você domina primeiro? Agora, se me falar, eu tenho domínio sobre o Instagram, eu já estou bem posicionado, o meu público tá lá, e aí agora eu vou criar um outro conteúdo, agora eu vou abrir um Telegram, vou fazer mais conteúdo pro Telegram, agora eu vou abrir um YouTube, vou fazer mais conteúdo pro YouTube, e agora eu vou pro TikTok, vou fazer como é a linguagem lá no TikTok, porque ele tem que entender, né, que cada ferramenta, ela tem uma maneira. Antes, por exemplo, o Instagram era uma ferramenta de fotos. Agora, com esse mundo, e ele vendo que as outras ferramentas estão chegando, o que ele fez? Ele sofreu uma atualização e ele está se transformando em vídeo. E conteúdo agora, gente, é vídeo. As pessoas querem vídeos rápidos, vídeos curtos. Por isso que o TikTok ganhou tanto espaço, né? Ele traz vídeos aí rápido, curto, dinâmico, que prende a atenção das pessoas, porque a gente sabe que a gente está na internet, que a retenção é ali de 3 segundos, né? Se você não reter nos primeiros de 3 a 7 segundos, a pessoa a partir de 7 ela já não assiste mais. Já foi, então você tem que pegar a atenção ali da pessoa, depois você tem que fazer algo que retém aquela atenção para depois ela assistir até o final, né? Então cada ferramenta ela tem a sua dinâmica e eu acredito que a pessoa ela tem que entender aonde seu público tá, para primeiro, o meu público tá no Instagram, então tá bom, eu vou aprender sobre Instagram. Meu público está no TikTok, então tá bom, então eu vou aprender sobre TikTok e criar o conteúdo para lá, não saindo abrindo todos os canais, todas as mídias, não fazendo nenhum corretamente, faz um bem feito, e aí vai falar assim, eu não tenho resultado. Não tem resultado porque não entende o que o TikTok quer. A pessoa que consome o TikTok, ela quer aqueles vídeos, né? Você entendeu? Você dominou a ferramenta? Você vai fazer aquilo lá? Aí ela quer aquilo ali, a pessoa que está assistindo, né? O público que está assistindo, o Instagram, o que ele quer, né? E aí, o que o algoritmo quer? Porque tem o que o algoritmo quer e o que o público quer. Porque a gente depende da ferramenta. Eu falo que a gente está vendido, né? Não tem mais o que fazer. Hoje você é vendido para a ferramenta. E aí a gente tem um porém também, que o mesmo dono do TikTok, do WhatsApp e do Facebook é a mesma pessoa. Então, teve uma época que caiu todos no mesmo dia e as pessoas ficam assim, o que eu vou fazer? Porque eu não estava em outros canais. Tem isso também. Hoje a gente é vendido para essa ferramenta, a gente tem que aprender a trabalhar com ela, mas a gente tem que saber que a gente está usando, né? A gente está alugando um espaço e que esse espaço também não é nosso. Legal. Né? Muito bom, gente. O assunto aqui foi sensacional. Quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente não percebeu, mas já falamos mais de 1 hora, né, João? Sim. E o assunto aqui realmente é muito bom e eu espero que a gente consiga levar esse conteúdo e inspirar, né, novos profissionais, né, outros profissionais que queiram ter essa mudança, né, de tomar essa iniciativa e fazer essa mudança na carreira, utilizando essa ferramenta que é importantíssima. Hoje nós falamos basicamente no Instagram, né? E fazer isso aí. Obrigado, viu, Thalita? Obrigado, doutora Natália, por estar aqui com a gente. Foi muito legal, acho que a gente gerou muito conteúdo aqui, viu, Thalita? Que bom. Muito bom, né? Obrigado por ter aceitado nosso convite, doutora, contar um pouquinho da sua experiência aqui nessa mentoria, que fico feliz que deu certo, né? A gente, é muito claro, né? O seu Instagram, assim, ele evoluiu demais, tá bom? Obrigado, gente, até a próxima. Valeu!